Casa da Noite Eterna. O título foi baseado em uma história, que é baseado em um fato real, um acontecimento real, que é um filme da década de 60. Não. Porra, gente, não, ó, pode começar com essa palhaçada. Aquela casa que eu morava é outras histórias, mas é uma casa da década de 60, não lembro que país na Europa que é, um desses países mais nórdicos, que é uma casa que tinha fama de mal assombrada, e o cara pagava uma fortuna pra quem passasse lá um final de semana, e quando a galera juntou pra passar o final de semana lá, morreu alguém lá dentro. E os caras vazaram. A pessoa caiu da escada, foi um troço assim. Aí eles fizeram um filme, muito bacana, inclusive, que é mais ou menos isso. Eles foram, só que é um grupo de cientistas que foram lá estudar a casa mal assombrada. Só que aqui a gente vai tratar diferente. Você pode fazer com a casa mal assombrada? Pode. Eu posso fazer com o que o Ricaço tá pagando pra galera passar a noite lá? Pode. Mas eu aconselho o seguinte: a casa é afastada, pode ser medieval, fantasioso ou moderna, a casa é afastada, porque corta a capacidade de comunicação e trajeto, né, de viagem. E nessa casa aconteceu um crime a ser investigado. Algo que aconteceu lá, precisa ser investigado. Pode ser um assassinato, um sumiço, etc. As pessoas foram fazer alguma coisa lá e alguém morreu, as pessoas viviam lá e alguém sumiu e tudo mais. E a história prévia, antes, né, a introdução antes do seu grupo ir lá investigar, ou um outro grupo foi lá investigar, e esse grupo de 6 pessoas, 3 sumiram. 3 pessoas sumiram de lá. Características da casa: é um puta de um casarão gigante. Você pode botar 3 andares, porão e sótão. Uma casa gigantona. As janelas, a maioria dessas janelas estão fechadas, vedadas com madeira. E as poucas que tem cortinas são cortinas grossas, tá? E que isso não passa pros personagens, mas a casa está sempre escura. Quando alguém abre uma janela, a janela vai ficar iluminada, aberta e tudo mais. Só que aos poucos, sozinha, ela vai se fechar e vai voltar a ficar escuro. Sempre. E as pessoas vão ali investigando as pistas. O que aconteceu? Quais são as pistas? As pistas tratam de um desaparecimento. Então, restos de alguma coisa, objeto que a pessoa carregava, objeto que a pessoa tinha, roupas, alguma coisa vai ser encontrada. Ou as roupas dela sumiram, ela sumiu, etc. E isso pode acontecer aleatoriamente. Então eu aconselho você, com um grupo de 4 pessoas, você põe um grupo de 8 para investigar. E você tem 4 NPCs e você tem 4 jogadores. E essas 8 pessoas podem funcionar da seguinte maneira: os NPCs são os camisa vermelha, que vão subir, ou você pode colocar os jogadores com 2 fichas. Eles vão jogar com um grupo, e se o personagem dele desaparecer, eles vão jogar com outro personagem, e assim vai. Qual que é a trama? A trama é: alguns deles vão desaparecer e ninguém nunca vai ser achado morto. Nunca vai ser achado morto. Mas as pessoas vão desaparecer perto dos espelhos, perto de portas que não só são o arco, né? Só a borda, né, da passagem, e vão desaparecer perto do porão. Sempre. E aí, quando você for levando as pistas para descobrir o que tá acontecendo, todas elas vão ter que levar a uma pessoa a mais na casa. Tem alguém a mais na casa. Esse é o grande lance. Um barulho, um resto de alguma coisa de comida, tem alguém a mais nessa casa. Segundo ponto, tem uma passagem secreta no porão. Terceiro ponto, uma pessoa foi vista em 2 lugares ao mesmo tempo na casa. Essa é a trama. Quem é o culpado pelos sumiços? Doppelganger. Ponto. Ele simplesmente está sequestrando essas pessoas. Pra quê? Taca o que você quiser aí, cara. É um culto, é um ninho, tá dando pra uma divindade de outra dimensão. Você que escolhe. Eu aconselho, se você jogar numa aventura moderna, ele está pegando esses corpos para ele copiar. É uma boa motivação. Por quê? Porque quando ele sair da casa e for enfrentar o mundo, ele vai ter várias formas pra ter. Então ele tá levando nessa sala lá, e lá sim vão ter os cadáveres, tá? Então essa seria a mais importante. Então quando vocês acharem, depois de sumir gente, depois de tudo isso aí, descobrirem que é um doppelganger, ou é alguém que tá lá roubando essas pessoas, e você for ver quem que tá fazendo isso, aí você pode colocar um montão de pele no chão, aí a pessoa, ele troca a pele, por exemplo, e vai ver
que é o formato de alguém, é alguém que está mudando de forma, e aí você vai ter o conflito final. Se não conseguirem descobrir o que é, eles vão ser deixados na casa, e aí você pode provocar um incêndio, o Doppelganger fez um incêndio e vazou, e se eles descobrirem, eles vão tentar impedir o Doppelganger de ir embora, e aí você consegue colocar o combate final e fazer o jeitão que você quiser aí de combate, de armas e tudo mais. Só por cima. Doppelganger é sempre divertido, cara. Cara, é muito bom, cara. Você não sabe em quem confiar. Você pode estar achando que você tá trabalhando com outro personagem, conversando com outro personagem, e na verdade você tá conversando com o Doppelganger. Mas você é fala... um core, né? No caso. Pois é. Não, e assim, tem um detalhe interessante nesse caso que você depois que a galera identifica que há um Doppelganger, ainda tem o processo de saber, beleza, como é que a gente identifica o Doppelganger? Porque aí é aquele processo, beleza, estamos todos aqui. Será que um de nós é o Doppelganger? Não, então a gente tem que fazer perguntas que permitam saber. Aí os caras vão fazer uma pergunta que tipo, não, só fulano saberia essa resposta. E aí você fala, e se forem 2 Doppelgangers e eles estiverem combinados? Lembrando que Doppelganger lê mente das pessoas, hein? Mudei dele. E dependendo do Será sistema que você estiver usando, você pode fazer igual no The Thing lá, né? O Língua do Outro Mundo. Faz um exame de sangue ali e vamos ver quantas das pessoas aí é o contaminado. Foi tirar o sangue, saiu uma gosma verde? Não é humano. Mas aí ele já arrancou sua cabeça, né? Então tá...